Uma honra maravilhosa estar aqui com vocês. Eu estava meditando em algo assim, antes de começar aqui. Há mais ou menos, olha só como a vida, como o mundo ele é pequeno, né? Há mais ou menos 17, 18 anos atrás, faz tempo isso já. Eu era um cara bagunceiro da igreja quadrangular, da primeira igreja quadrangular de Curitiba. E tinha um cara lá que ficava usando roupa do exército, né, Odilon? Odilon. E hoje ele está aqui. E hoje eu estou pregando. E eu era aquele cara bagunceiro, amigo do Júnior. E você fez a minha esposa também perder minha garrafa da Stanley na serra na última vez que vocês foram. Depois nós vamos conversar. Um ponto amarelo na Serra do Mar é a garrafa da Stanley que nós perdemos, cara. Aí passa um tempo, estava eu um dia pregando numa igreja, tinha um cara fazendo louvor, fazem 5 anos mais ou menos, era o Mateus Teles que estava aqui hoje cantando. Ele se recuperando de um acidente de moto, cantando sentado numa cadeira, uma música que eu nunca esqueci. O teu amor está ganhando forma em mim. E ficava nesse refrão, e a igreja derretendo de adorar a Deus. Também há mais ou menos uns 10 anos atrás, 10, 11, fui pregado num retiro da igreja quadrangular, na despedida do Elder, da igreja dele. Então, para você ver como Curitiba ela é pequena, e de repente a gente está aqui reunido e há tantas histórias que se conectam, e num futuro, num passado menos distante assim, estava lá o Calir, levanta a mão, brother que toca a bateria, a gente ministrando numa igreja em Contenda, uma igreja pequenininha, uma igreja rural em Contenda, tipo Contenda já é longe, aí rural é o longe do longe, assim, tipo, zona rural do longe. E aí a gente vê que numa noite como essa, a gente tem o privilégio de ter tantas histórias que se conectam. E hoje, aniversário da Débora, e eu estava em casa semana passada, e eu falei para Deus, eu estava adorando a Deus assim, ouvindo um louvor, que você pode até ver um pastor de vans, um pastor e falar assim, pô, esse cara é style, mas a gente chora ouvindo umas músicas, tipo Ludmilla Feber. Pô, eu fico louco em casa, Ludmilla Feber, Cassiane. Eu escuto umas músicas assim que você fala, não, você não escuta. Não, eu escuto mesmo. É o que me faz chorar. Eu gosto de música que me quebra. Eu gosto de voltar aos anos 2000, David Keelan, anos 90, Resgate, Oficina, Cats Barneia. Eu gosto de voltar nessa época assim, porque fala do meu começo, fala de... E aí eu estava em casa adorando a Deus, eu falei, Deus, eu quero um motivo para dar risada, eu estou afim de dar risada. Mas passa 10 segundos, a Débora me manda uma mensagem, Chico, querido, você sabe o que eu estou falando com você, né? Eu, oba, eu vou pregar. Ela falou, você está na escala da semana que vem. Eu já dei um sorrisão, eu falei, que massa, que notícia boa, eu dei risada, fiquei feliz. E isso edificou muito em meu coração, porque às vezes a gente acha que um testemunho grande é ganhar um carro. Para mim, testemunho é Deus ouvir um clamor pequeno assim, sabe? É tipo, Deus, que tenha gasolina só para eu chegar ali. Tipo, são esses testemunhos do cotidiano que a gente precisa adorar e louvar a Deus sobre pequenos milagres que nos mantêm de pé. A gente acha que só algo grande que vai ser relevante, mas perceba nesse exato momento, talvez, quantos milagres trouxeram você para essa igreja hoje. Quantas coisas tiveram que dar certo para você estar aqui. Quantas coisas tiveram que dar errado para que você estivesse aqui. Então perceba que tem coisas que a gente acha como sendo uma notícia ruim ou algo ruim, mas é um milagre visto com olhos, um outro prisma. E hoje o tema dessa mensagem, irresponsáveis.
Na última vez que eu preguei foi I Prophet, eu profeta, e nessa eu não falo inglês, então você que fala inglês não tire sarro de mim, estou tentando. Esse I mesmo de eu irresponsável, eu chamando a responsabilidade para mim. Algo que eu tenho meditado, esses dias eu estava em casa, estava na praia com a família, no carnaval, e para mim foi algo muito novo, passar o carnaval na praia, porque a gente se acostumou a passar em retiro de jovens. Só que agora nós já não somos mais jovens. Ou seja, acabou essa época para nós. Então agora a gente tem que tomar a decisão. Não, já tomamos. Mas estávamos na praia e de repente, sei lá, segunda-feira à noite, meu celular vibrou e tal, uma pessoa veio falar comigo, uma pessoa que eu jogo, quem me conhece mais intimamente sabe que eu jogo, eu sou o gamer ruim, gamer é quem joga bem, eu sou horrível, mas eu jogo. E uma pessoa que eu conheci jogando, que eu mal conhecia, uma pessoa que eu nem gostava, na verdade, muito bagunceira, veio falar comigo dizendo assim, eu sei que você é pastor, eu tentei me suicidar faz 2 dias, minha vida está assim, 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 assado, e eu preciso de ajuda. Aí, de repente, uma pessoa que mora, nem sei qual estado que é, me mandou, sei lá, uns 10 áudios de 2 minutos, e eu escutei todos. Terminei os áudios e falei, cara, deixa eu te ligar. Aí, de repente, eu liguei para ele, expliquei para ele quem era Jesus, expliquei basicamente o plano de salvação, expliquei tudo para ele. Falei sobre a bênção de ele estar no fundo do poço, porque dali para frente só tem um lugar para ir, que é para cima. E foi muito legal, porque esse cara ele falou assim, eu quero aceitar Jesus. E aí eu fiz aquela coisa que depois de pastor se faz menos, que é orar para que alguém aceite Jesus. Porque a gente virou pastor de igreja. Então as nossas demandas são da igreja. Então quem se converte na igreja é porque na verdade é o convidado de alguém. Então eu estou pregando, eu faço o apelo, 4 pessoas aceitaram Jesus. Mas nesse caso eu não sou o Paulo que plantou, talvez eu seja o Apolo que regou. Mas que saudade de, no chão da vida, conversar com alguém e alguém decidir entregar a vida para Jesus, e aquilo me marcou muito, assim. Eu até conversei com algumas pessoas da minha família, eu falei, que saudade que eu estava de viver a vida normal, conseguir ser percebido no meio de um mar de escuridão, como alguém que estava lá com uma tocha de luz, assim, para mostrar um caminho. E aquilo vem consumindo o meu coração, e eu venho pensando sobre a minha responsabilidade até como alguém que joga. E se alguém for na minha Twitch lá e ver o tipo de jogo que eu jogo, no jogo eu sou traficante, eu faço tudo que é coisa errada. Mas eu tenho uma ética sobre o meu personagem que eu tenho ali. Ele prega no GTA. E eu prego mesmo. E quem me conhece sabe que eu tenho uma ética, que eu falo e eu entro no mundo, naquele mundo de um personagem. E quando eu descubro alguém que está saindo da vida real para viver só o personagem, eu entro nesse meio, desço do pedestal de um cara que faz parte de uma gangue no jogo, e entro e vou falar, cara, você não está bem, eu sei que você não está bem. E aí eu estou vivendo isso. E aí você pode até dizer que, não. Talvez eu sou mais crente no meu jogo do que você jogando a tua bola. E aí? Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Cada um, através do cotidiano da vida, tem a capacidade de influenciar a vida das pessoas. Que não adianta, eu poderia abrir um aspas e falar assim, aqui eu não sou pastor, aqui eu não sou um homem de Deus, aqui eu sou um personagem. E aqui eu posso fazer tudo de errado, o meu vocabulário vai expressar isso que eu faço, e simplesmente eu achar que está tudo bem, mas não está bem. O Espírito Santo que habita em mim não deixaria eu viver dessa forma. Então, na gangue que eu faço parte, eu não gosto de palavrão. E eu falo, precisa falar palavrão?
Porque se me deram um cargo, eu quero influenciar com a minha cultura. E aí eu estou vivendo coisas especiais. E o meu coração tem clamado sobre a minha responsabilidade como homem de Deus, a minha responsabilidade como homem, como um pai, como um ser humano, um homem normal. Não como um pastor, mas como uma pessoa normal. Qual é o tipo de vida que eu estou levando? E eu fui ser entrevistado no podcast, aquele podcast que o Cal foi. E aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo. Começaram a falar mal de mim. Um monte de gente. Que o podcast é visto por muitas pessoas e começaram a falar mal de mim. E eu, que coisa, falando mal de mim. Aí eu comecei a querer responder, mas não respondia. Um ou outro eu respondia, mas eu fui educado, não fui grosso com ninguém. Porque eu ia olhar a página da pessoa que estava me criticando e eu pensava assim, nossa, cara, critica mesmo, é só isso que você tem. Esse é teu lugar, essa é a tua, é aqui que você tem voz. Fique à vontade. Mas eu vi a capacidade que a gente tem de gerar morte na vida das pessoas, porque eu não consigo entender que o outro é um homem de Deus e está vivendo algo que é o rolê dele. Então é mais fácil eu chegar no Helder e falar, o teu jeito de viver é errado, e você está em pecado, você está... Cara, tua vida não, porque você não é como eu. Então vamos cancelar o Helder, porque ele não é como nós. E existe um texto da palavra de Deus que diz assim, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Eu até compartilhei um vídeo essa semana de um pastor que alguém me mandou no Instagram, que o primeiro assassinato da Bíblia foi por causa de um culto. O primeiro assassinato da Bíblia foram 2 irmãos indo ofertar a Deus. Onde Deus, a gente acha que quem cantou aqui na frente afinadamente é mais aprovado do que quem enfileirou as cadeiras para que o culto acontecesse. Por quê? Porque cantar aqui na frente é muito mais estético do que alguém que teve que chegar antes para espalhar as cadeiras de forma alinhada e depois ter que esperar todo mundo ir embora para ter que empilhar as cadeiras novamente. É um trabalho meio que no secreto que a pessoa faz. Então, por isso, é um trabalho menor. E a gente acha que é quem oferta mais, que é mais abençoado, que quem mais faz é mais abençoado. Então, a gente acha que é muito fácil conseguir as coisas com Deus. É só você se doar mais, dar mais e fazer mais. Só que você tem um exemplo na Bíblia de alguém que fez, semelhante ao seu irmão. Porque a Bíblia fala que Caim era homem do campo. Era homem que cuidava de plantações, mas Abel, ele era um pastor de animais. Quando Caim, ele oferta e Deus não se agrada, a Bíblia fala assim, que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Então você pode vir aqui na frente e cantar da forma mais afinada. Você pode vir aqui e arrumar as cadeiras da forma mais alinhada. E mesmo assim, você está de maneira errada na presença do Senhor. E Deus não aceitar
a mim e a minha oferta da minha pregação. A gente acha que é muito fácil eu medir você pelo teu serviço, aquilo que eu consigo ver. Eu medir você por aquilo que você consegue produzir. Então é aquela coisa da pessoa mais rica é aquela que tem mais voz. Da pessoa que mais serve é aquela que tem mais oportunidade. Nem sempre é assim. Nem sempre isso quer dizer que Deus está aprovando. E às vezes, eu e você temos agido exatamente como Caim. E nós estamos matando os nossos irmãos porque oferecem um culto diferente a Deus. E Deus aceita o culto do nosso irmão e não aceita o nosso. Em todo momento nós estamos na internet. E a gente está olhando os pastores, e você pode ir de um lado e pegar um pastor que é mais teólogo. Você pode pegar lá um pastor como Hernandes Dias Lopes, você pode pegar outro pastor lá no extremo, o Anderson Silva, por exemplo, e falar assim, não, um é homem de Deus e um não é. Mas você não está na pele deles para saber quem é e quem não é. Eu poderia passar um dia lendo a Bíblia com a intenção errada e produzir uma bela de uma pregação aqui, mesmo assim homens espirituais discerniriam. Ele está falando sobre uma teoria, mas a vida dele não comprova que ele crê nisso que ele está falando. O homem espiritual, ele discerne coisas espirituais. Existem pregações, e isso vai ser muito legal nesses tempos, porque a inteligência artificial ela vai produzir muitas pregações, mas o homem espiritual vai entender o que tem vida por trás e o que tem energia elétrica por trás. O que tem bits. Mas nós, homens e mulheres de Deus, a gente vai continuar produzindo. E a gente vai confundir o mundo, porque a maior pregação, ela não fala sobre citar de forma decorada 30 versículos bíblicos, mas talvez entregar o coração para um versículo só. E crer nele de todo o coração. E falar sobre essa verdade. Não tem como você conhecer a verdade e ela não te libertar. E hoje essa palavra sobre responsabilidade, para mim me fez muito bem as pessoas começarem a falar de mim na internet. Porque por um lado, quem me conhece intimamente vai falar assim, o que nós vamos falar dele? O cara já é um coitado, a vida tudo estourada e bababá, já tem os problemas dele. E quem não me conhece pode me chamar de maluco, olha, esse cara está falando, não tem nada a ver com o que ele está falando. Aí você tem dois extremos, e tem eu ali no meio. Tipo, vocês estão loucos, cara. Ninguém me vê chorando pelo Senhor porque eu não quero fazer graça. Nem minha esposa está em casa quando eu estou adorando a Deus. Porque o meu quarto secreto é o meu escritório quando eu estou sozinho. Eu grito o nome dela, se ela não responde, eu sei que ela não está. E é ali que eu ligo um louvorzão lá e me derramo perante Deus. Porque eu não quero ser estético para ela, não quero ser estético para o meu filho. Mas eu quero ser de verdade para Deus. Por isso que eu oro assim, Deus do céu, Deus o livre. Meu Deus, que loucura. Eu não fico falando, oh Deus amado, Deus altíssimo, oh Deus da glória. Eu não faço isso. Porque eu não falo com ninguém assim. Vou falar com Deus que vou tentar enganar Ele. Conversar com Ele oh Pai. E parece que Deus de cima fala, não, fala direito comigo, rapaz. Né? Tipo, te conheço, cara. Está enrolando aí por quê? Só fala. E às vezes você não tem que falar nada. Porque às vezes você está ali e a tua vida está desmoronando nas tuas costas. E as pessoas estão te atacando. As pessoas estão te acusando de coisas que você não fez. E às vezes você está meditando, talvez eu fiz e não sei. Aí passa um passarinho voando no céu e você vê o tamanho do céu. E você se constrange. E você baixa a cabeça. Que direi eu?
diante dessas coisas. E nós estamos assassinando os nossos irmãos. Porque os nossos irmãos estão fazendo de forma diferente. Eu não canto. Mas talvez quem canta não prega. E porque somos diferentes, a gente não se entende. Mas se eu entender que eu não tenho condições de arrumar as cadeiras, que quem arruma as cadeiras talvez não tenha condição de tocar. Quem toca talvez não tenha condição de cuidar da projeção. Mas quando estamos todos juntos, nós temos um culto a Deus. Onde cada um, se deixar a bateria tocando sozinha, vai ser horrível. Se deixar o baixo tocando sozinho, vai ser mais horrível ainda. Mas se juntar bateria e baixo, fica legal. Se colocar o violão, fica louco. Se colocar a voz das pessoas que cantam, fica perfeito. A igreja, a guitarra, brincadeira, violão barra guitarra. Só para não causar discórdia, que eu vou na casa, no home dele semana que vem, Deus o livre. Vou falar assim, não, se quer que eu beba dessa água, beba antes. Deixa eu ver. Só depois que eu vou beber. O primeiro assassinato na Bíblia se refere a um culto a Deus. E Deus fala assim para Caim: se você proceder bem, você não vai ser aceito? E a gente prefere assassinar os nossos irmãos do que proceder bem. Então eu resisto você porque você é diferente, mas eu não quero proceder bem. A segunda forma de irresponsabilidade que nós temos é com os pequeninos na fé. Os discípulos chegaram para Jesus, e imagina você chegar para o Cal, que é o pastor dessa igreja, e falar assim: Cal, quem é o maior na igreja? Que pergunta absurda. É o Helder? Ah, é o Ciro? É o Chico, que vem de vez em quando só? Não, o Chico não. Quem que é o maior da igreja? Aí Jesus querendo mudar o mundo e os caras: quem é o maior no reino? Aí Jesus pega uma criança, põe no meio dele e fala assim: quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja como uma criança. Se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E Jesus adverte sobre as ciladas: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Às vezes, nós cometemos um erro aqui em cima, e o Helder até cometeu, quando ele falou assim: e vocês sabem dessa história. Você citou uma passagem bíblica, você falou assim: e vocês sabem dessa história. A gente já pregou tantas vezes, centenas e centenas de vezes, que chega num ponto que a gente já não fala mais, a gente cria essa frase: e vocês sabem dessa história. Que dá a impressão que todo mundo sabe, que está todo mundo vindo comigo. Já lemos 70 vezes isso. Mas sabe qual que é uma característica de uma criança? Quem tem filho pequeno, a gente vai perceber. Quando ele chora, você fica tentando decifrar porque ele não sabe dizer onde dói. E uma das piores coisas de uma criança é não saber onde dói. Porque você vai tentar ajudar. E você fala assim: já medi, não é a febre, acho que não é o ouvido e a garganta está limpa. O que é então? Fome não é. Não está mijado. O que está acontecendo? Mas Jesus pega uma criança e põe no meio de toda aquela galera e fala assim: tem que ser como uma criança. E essa é uma das características de uma criança.
A criança não sabe dizer onde dói. A criança ainda não sabe discernir o sim e o não. Tanto que ela já, a primeira palavra que ela aprende é não, 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 não. Vai dizer que ela, Jesus, a primeira palavra que ela falou. Salvação, vamos dividir? Não. É não, 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 não. Ela chorando fala, pai, está doendo. E ela pede do próprio pai que corrigiu, ser o pai que vai abraçar para curar aquela dor que o mesmo que o pai criou. A criança tem essa capacidade de acreditar não no que você fala para ela, mas em quem você é. Perceba. Talvez você teve pais que fumou, e teu pai falava, não vai fumar. O que você fez? Fumou. Porque você não segue um comando, você segue uma vida. Se teu pai foi um homem de Deus, você automaticamente foi. E não porque ele mandou você ir para a igreja, mas porque ele era uma igreja para você. A nossa preocupação hoje com os pequeninos é obrigar o filho a ser o que eu não consigo ser, mas quero que ele seja por nós dois. E eu tenho os meus desafios em casa com o meu filho. E chega num ponto que eu quero livrar ele das dores da vida, mas eu esbarro num lugar que eu só posso dele ser pai. Eu não posso ser Deus. E o mesmo Deus que encara de frente comigo nos meus processos é o Deus dele, que vai encarar com ele os processos dele. Dele eu só posso ser pai, eu não posso ser Deus. Mas nós estamos matando os nossos pequeninos na fé. Aquele cara que chegou agora, aquele cara que não tem vergonha de falar, eu sou de Jesus, nós não temos mais coragem de falar isso. Porque não é mais legal falar isso. Se fosse falar, I'm Jesus, man, sei lá o quê, se fosse para falar inglês, a gente teria coragem, porque daí é style. Mas nós perdemos, e falo nós, eu me incluo nessa conta, não estou querendo jogar na cara de vocês. Mas nós perdemos essa coisa de falar, não, só canto se for para Jesus. A gente perdeu, e eu fico pensando, nós somos a próxima geração das mulheres de coque, dos homens de terno e gravata, Deus me livre a geração que vai vir após nós. Vai ser o quê? Uns caras que vão ter tatuagem até no olho. I'm a Jesus boy. A gente perdeu a capacidade, porque a gente quer ser feliz, cara. No fundo, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser aceito como eu sou. No fundo, eu só quero viver o meu rolê. No fundo, eu estou vazio, mas eu estou na igreja, então eu não sei o que está acontecendo. E a gente procura uma resposta, só que nós não estamos nem fazendo a pergunta correta para Deus. Eu não quero mais ter vergonha de falar que eu sou crente. Eu não quero mais ter vergonha de falar o nome do Senhor Jesus. Eu não quero mais. Eu não faço parte de uma igreja style. Eu não faço mais parte de uma igreja style. Eu quis ser uma igreja style. Era só um cara tentando ser aceito. Talvez você está nesse rolê querendo ser aceito também. Saia desse lugar. Porque nessa de querer ser algo, nós estamos matando quem está chegando. As pessoas não se conectam, não vem mais pureza em nós, não há mais diferença em nós do que as pessoas que estão fora. Não há mais diferença. A coisa virou uma coisa só. Você olhar de frente e você fala, não sei mais quem é quem. Chico, você está virando religioso. Eu já preguei em presídio, já preguei em hospital, já chorei em velório. Eu estou há 20 anos nesse rolê. Eu não cheguei agora. Por isso eu falo com todo temor no coração assim. Uma frase que eu ouvi do Juliano e do Cal,
quando a gente estava brigando na virada de ano lá na praia. E o Juliano e o Cal falaram assim, uma frase para mim: quanto mais velho eu fico, menos convicção eu tenho. E uma vez eu ouvi do pastor Pio Carvalho: somos novos demais para ter tantas convicções de coisas que a gente não tem certeza na vida. E nós, como cristãos, estamos se abraçando demais em doutrinas, em coisas para ter a nossa... E a gente se tornou uma vingança, porque nós aqui da igreja no cinema não somos como aquela igreja que faz isso, 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 nós não. E a gente fala, amém, não, 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 não. Eles estão certos, nós também, está todo mundo certo. Não venha para a minha igreja, fique na tua, mas seja uma igreja na tua. Seja maduro na tua. Seja feliz na tua. Construa uma família, procure uma família lá. Porque Jesus fala assim: ai daqueles que fizeram um desses pequeninos tropeçar. Melhor que você amarre uma corda no teu pescoço, amarre numa pedra e joga essa pedra no mar. E vai embora para o fundo. É melhor você viver isso do que estar por vir naqueles que fazem um pequenino tropeçar. E quem me conhece intimamente, eu tenho uma frase minha que é bem infeliz assim, mas para mim faz sentido. Que eu não quero deixar morrer a quinta série na minha vida. Eu nunca quero me tornar um homem inteligente demais para perder a simplicidade da risada. Como assim inteligente demais? Eu vou fazer 40 anos daqui a um mês. O tempo passou muito rápido para mim. Coisas que eu estou lendo de novo pela 20ª vez estão se descortinando na minha frente. Só que eu não quero me tornar um cara inteligente. Eu quero me tornar um cara normal. Eu não quero perder a alegria das coisas simples. E eu não vou perder. Eu quero continuar. Vocês vão ver, a minha mesa do Marvels é sempre os bobos dando risada. E eu não quero perder nunca isso na minha vida. Quem vai pescar com a gente? Um bando de bobo pescando. E eu não quero perder nunca isso. Eu não quero perder o meu filho fazer uma piada, a minha esposa dar risada e a gente dar risada junto. Eu não quero perder nunca isso. Eu não quero me tornar uma pessoa séria. Pode a idade me alcançar, eu não vou me tornar. Com o tempo eu vou vestir talvez mais camisa polo. Talvez eu me torne mais tiozão. Sapatênis. Sem cadarço, daqui a pouco é alpargata. Óculos, né? Daqui a pouco eu vou olhar assim, ó. Tiozão master, né? Daqui a pouco eu estou ofertando dinheiro de papel, virei velhão mesmo. Brincadeira. O seu Hércules, eu vi o senhor ofertando. Mas eu não quero nunca perder essa capacidade de dar risada no meio de uma pregação. Eu não quero nunca perder a capacidade de me alegrar com os meus amigos. Mas também não quero que a vida que eu levo seja um parâmetro para a tua, que talvez a tua seja ser um tiozão. Talvez para você, para o teu contexto de vida, tem mais sentido. Para a vida que eu levo, para as coisas que eu faço, faz sentido a vida que eu levo. E nós estamos matando os pequeninos quando a gente falha no nosso proceder. A gente mata os pequeninos quando a gente não entende. E eu, lembrando do filme que eu assisti, eu sempre cito esse filme nas minhas pregações, Paulo, apóstolo de Cristo, quando ele para e ele sonha com todas as pessoas que ele fez mal, com as pessoas que ele perseguiu, com as pessoas que antes dele conhecer a Cristo, ele assassinou, ele ajudou a assassinar, e essas pessoas apareciam para ele em sonho, assim, ele tinha visões com aquelas pessoas em sonho.
E no filme dá a entender que esse é o espinho na carne, a maldade que ele fez no passado, visitando o coração dele. E eu, Chico, começo a olhar para trás e vejo tanta maldade que eu fiz, de pessoas que eu ajudei a derrubar, porque eu experimentava de uma liberdade que eles não... A vida deles não foi feita para viver aquilo. E eu querendo que eles engolissem goela abaixo o que eu acreditava, eu estava matando aquela pessoa. E eu tenho 2 amigos em especial que eu peço a Deus que se aproxime deles novamente, porque eu fui um dos caras que ajudou a derrubar eles, porque isso fazem mais de 10 anos, mais de 15 anos, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E é por isso que eu quis trazer essa palavra para nós hoje, para que a gente saiba o que a gente está fazendo. O nosso proceder de vida, ele tem que ser íntegro. A gente vem de uma geração que a gente queria fugir do mercado de trabalho e viver da obra. É mais a geração, até nós, né, Helder? Não, pastor integral tem que largar tudo e viver da obra. Tem gente que foi chamado, mas grande parte queria fugir do BO do trabalho, acordar cedo. E achar que ser pastor era, não, vou viver para o meu Senhor. Não. Você estava fazendo igual Caim, você estava entregando um louvor errado. A tua intenção não era adorar a Deus, a tua intenção era não trabalhar. Você dá risada porque você está ligado. Você veio do rolê antigo também. Não, eu lembro disso. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo de não arrumar, de não lavar o carro, mas trocar o óleo. É cuidar de coisas que ninguém está vendo. E se você quer fazer parte dos trocadores de óleo, você vai se sujar. E vão te julgar porque você está sujo. Mas você não está sujo porque você quis se sujar. Você só está trocando óleo para que alguém possa ir bem. É por isso que eu falo de Jesus quando eu estou jogando. E eu me sujo de óleo. Eu me sujo de óleo quando eu faço as minhas coisas na internet. Eu me sujo de óleo no meu trabalho. Eu me sujo de óleo quando eu vejo alguém que eu conheço e está com um brilho ou uma ausência de brilho diferente no olhar. Eu me sujo de óleo. E para encerrar, existe um texto que fala em 1 Coríntios 8, versículo 9 em diante. Tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém que tem consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Quando Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, ele fala sobre homens de Deus que se alimentam de comidas consagradas a ídolos. Só que Paulo fala assim, nós sabemos que os ídolos não existem. Então, está lá, está consagrado, pode comer que não vai dar nada. Mas se tem aquele irmãozinho ali, que chegou agora no rolê, que vai se escandalizar porque você está comendo isso, então não coma. E não porque é errado, mas pela consciência daquele cara que chegou agora. Por ele, não beba. Por ele, não tome a tua cerveja. É errado você tomar a tua cerveja? Não. É errado você tomar teu vinho? Não. Mas por ele, não faça isso em público.
E aí nós hoje somos conhecidos como crentes liberais. Então a gente posta a nossa taça de vinho dizendo que está tudo certo. E eu já fui em home church visitar, que quando foram abrir a garrafa de vinho, parecia um bando de vinho. E aí a gente faz a nossa liberdade causar morte na vida das pessoas. Está certo quem sofre e está certo quem está bebendo, mas o que você faz nessa hora por maturidade? Cara, não vou fazer isso. Se você falar com a minha esposa sobre isso, ela sabe que eu sou chatão, ela é mais de boa em relação a isso, mas ela sabe que quando tem pessoas que eu não conheço, eu não vou beber. Mas eu posso estar no meio dos amigos do trabalho e com eles eu vou, porque eles me conhecem. É aí que está a questão. Aí eu tenho que cuidar com a foto que eu coloco na internet. Um dia um querido irmão me mandou um texto dizendo assim: Chico, eu te conheço, mas você prega na minha igreja. Cara, não poste mais vídeo assim, você bebendo com teus amigos. Não faça isso. Você sabe que na minha igreja tem muito dependente de álcool. Você sabe que aqui a igreja é complicada. E quando você vir para cá, você sabe o que acontece. E aquilo entrou no meu coração, e eu poderia dizer assim: não, tua igreja é religiosa, não, eles não alcançaram um degrau na fé, não, eu não vou precisar, não posso mais. E se tiver alguém que não me conhece no rolê, eu não vou beber também. Eu e você temos que parar de querer ser feliz. A gente se importa mais em quantas curtidas tem na nossa foto. Então é popular você dizer para os outros que você é livre para fazer o que você quer. É aí o tipo de vida que eu queria que a gente entendesse, e eu também. É a vida de Pedro, que chega para Jesus e fala assim: não, Jesus, você não vai para a cruz, não vai acontecer nada. E Jesus fala assim: sai de mim, Satanás. Só que Pedro, ele nega Jesus, e depois ele morre se alegrando, porque para ele viver o propósito era maior do que viver o que ele queria. E eu e você estamos se matando para viver o que nós queremos. Nós assassinamos os nossos irmãos, porque assassinar é popular. Você me criticar é popular, você criticar o outro é popular. É muito popular meter a marreta nas costas do outro. Mas o degrau mais rápido para a popularidade é as costas de outro ser humano. Você vai crescer muito fácil se você começar a falar mal de todo mundo. Mas entenda, um dia, um pé que você vai colocar, alguém vai fazer assim e você vai cair. Ai daqueles. Porque enquanto eu estou derrubando você na internet, eu estou derrubando você e muitos pequeninos que não veem em nós o proceder de homens e mulheres de Deus. A gente faz como os muçulmanos fazem quando não tem guerra com Israel. Sabe o que eles fazem? Eles se matam entre eles. Agora, quando eles têm um inimigo em comum, eles se unem todos contra o inimigo. E dá a impressão que nós estamos em paz demais, porque nós estamos se matando entre nós. E não estamos entendendo que existe um inimigo, que ele está entrando em nossas escolas, que ele está entrando na sociedade, que ele está entrando em nossas igrejas. E para nós está tudo certo. Melhor do que ir contra divórcio, pornografia, do que ir contra adultério. Não, é a tua pregação. Porque você é muito expositivo, você é pouco pterodáctilo, sei lá o que falava, né? Power Ranger, né? Traduza, pterodáctilo. Pterodáctilo. Eu não queria ser duro, eu não queria ser grosso, eu não queria ser cavalo nessa palavra. Mas eu queria que nós, como igreja, a gente subisse um degrau de responsabilidade. Amanhã, tem gente que vai sair de casa para trabalhar. Só que antes de trabalhar, você vai pegar um ônibus, talvez o Uber, talvez o trânsito. Eu queria que a tua vida fosse vista como um farol no meio do mar, dizendo: não vá ali, porque ali tem pedra. Esse é um bom caminho, vá por ali.
Eu queria que a gente se levantasse como faróis da nossa sociedade. Que a gente se levantasse como modelos que podem ser reproduzidos. Que a gente pudesse ser pessoas que, cara, que bom que tem você aqui. Já que você está aqui, você reza por mim? O pessoal fala isso que não conhece, né? Você reza por mim? Você que é da igreja lá, reza por mim. Eu adoro receber essas mensagens. Rezo por você, sim. Eu queria que a gente fosse conhecido por amar o Senhor. Eu queria que a gente não tivesse mais vergonha de usar uma camiseta escrita Jesus é o Senhor. A gente não tem mais coragem. Talvez a última geração que teve coragem foi a que vestia as camisetas do Lucinho Barreto, lembra do pastor Lucinho? Eu queria que a gente restaurasse coisas que a gente permitiu que ruíssem na nossa caminhada com Deus. Coisas que quem tem mais de 20 anos da igreja viveu. Nós conhecemos muito de palavra hoje. Então nós não temos desculpa para viver. Porque nós já conhecemos o que está escrito. Por favor, vamos meditar nisso que eu falei. Eu creio que esse é um tempo de restaurar fundamentos na nossa vida. Haverão dias que a gente vai ter que sair da igreja. Já estão falando na internet sobre esquemas de lavagem de dinheiro por pastores. Logo, nós vamos ter a taxação de impostos nas igrejas e nós vamos ter o cerco se fechando nas igrejas. A gente acha que o que está acontecendo no Brasil é normal, mas não é normal. Por isso, se prepare. Que no meio do caos a gente conseguir se permanecer de pé, dizendo, não, eu não me dobro. Eu não vou me dobrar ao humanismo, eu não vou me dobrar ao ateísmo, eu não vou me dobrar ao divórcio, eu não vou me dobrar a desistir da minha família, eu não vou me dobrar à cultura das escolas públicas, eu não vou me dobrar à cultura das escolas municipais, eu não vou me dobrar, e meu filho não vai se dobrar. O meu filho é um grande homem de Deus. Você é um grande homem de Deus. Você é uma grande mulher de Deus. Os teus filhos são grandes homens e mulheres de Deus. Enquanto houver os nossos filhos, essa cidade tem esperança. Mas eu e você precisamos chamar a responsabilidade de sermos aquilo que a sociedade precisa. Porque não tem a ver com o que eu quero, mas tem a ver com o propósito que eu vivo. E quando nós vivemos esse propósito juntos, até morrer faz parte do rolê. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, com alegria, com paz, com satisfação. Eu queria só falar uma última coisa antes de encerrar. Eu nunca falei sobre isso, e eu deveria falar, mas eu tenho um podcast no Spotify, chamado Sendo Bem Sincero. Então, se você for no Spotify, pesquisar Sendo Bem Sincero, tem o meu podcast lá. São episódios curtos, de 10, 15 minutos, são pensamentos que eu tenho. Se você quiser, às vezes tem alguns temas que vale a pena você mandar para aquele teu amigo que não é crente. Que Deus abençoe muito. Obrigado.